Onde há uma árvore, há sombra onde um homem se deite. Não queiras a riqueza, que ela engana e mente, mas vale ser pobre toda a vida. Podcast Literou. E aí, queridos estudantes desesperados, como vocês estão, hein? Vocês estão bem? Vem cá, faz um tempinho que a gente não pergunta. Como é que anda a sua matéria atrasada, hein? Que a nossa aqui, ó, tá uma beleza, firme e forte. Ah, não. Pra que você foi expor a gente assim? Não gostei, vamos mudar de assunto. Tá bom. Eu sou a Camila. Eu sou a Gi e hoje a gente veio trazer mais um episódio do Literou, que vocês já até sabem, né? É o podcast que te ajuda com os livros pedidos no vestibular. Isso aí, todo fim de mês a gente escolhe um livro pra contar a história, analisar um pouquinho e falar sobre a pessoa que escreveu. E aí no finalzinho ainda tem vários babados pra gente comentar e espalhar por aí. Tem jeito melhor de cestar? Ainda mais hoje que a gente vai finalmente ter uma companhia feminina. A gente expulsou até o Pierose daqui. Isso mesmo que você ouviu. Esse mês, além de estarmos atingindo o marco de 5 episódios no nosso podcast, vamos ter o prazer de conversar sobre um livro escrito por uma mulher e selecionado pela Unicamp. Então prepara o lápis e o papel que hoje o Literou vai falar sobre A Falência, da autora Júlia Lopes de Almeida. Solta aí o Entre Linhas, edição! Nas entrelinhas. Júlia Valentim da Silveira Lopes de Almeida nasceu no dia 24 de setembro de 1862 e, apesar de ser filha de imigrantes portugueses, era natural do Rio de Janeiro. Vinda de uma família muito culta e rica, ela foi educada nos caminhos liberais e de uma forma muito sofisticada. Ainda criança, Júlia e a família se mudaram para Campinas, a cidade da Gi, no interior de São Paulo. E foi no jornal local que ela publicou suas primeiras crônicas. Bom, em 1886, Júlia morou em Lisboa por 2 anos. Foi lá que ela conheceu seu marido, o poeta português Filinto de Almeida. E foi também em Portugal que ela lançou seu primeiro livro ao lado da irmã Adelina. A obra se chamava Contos Infantis e foi publicada em 1887. Vale a pena lembrar aqui que a Júlia fez sucesso no mercado dos livros infantis e infantos juvenis bem antes de autores mais famosos, como Monteiro Lobato. É, meus caros, a mulher era braba mesmo. Enquanto ele estava indo, ela já estava voltando. Ao voltar para o Brasil, em 1888, Júlia passou a escrever para jornais e revistas. Depois disso, ela não parou mais. Gente, a mulher fazia 1001 coisas. Era escritora, cronista, jornalista e teatróloga. Isso tudo numa época em que a abertura para mulheres na literatura e no jornalismo era bem pequena e elas eram vistas com bastante preconceito. E, inclusive, era sobre isso que ela falava em crônicas e artigos em jornais e revistas. Sendo uma das primeiras a ter esse cargo, a Júlia tentava chamar a atenção de leitores para assuntos como direito ao divórcio, ao voto e a educação de meninas e mulheres. Militante consciente essa, viu? E além de tudo, ela também foi bem importante na luta para a abolição da escravatura no Brasil. Para completar a lista de sucessos e aliviar um pouco o machismo que ela viveu a vida toda, né? Júlia foi reconhecida como uma grande autora e se sustentava muito bem com seus livros, contos, crônicas e matérias. Pois é, para vocês terem noção, ela foi tão importante quanto Machado de Assis, Raul Pompeia, Luiz de Azevedo. Inclusive, ela era bem amiga deles. Mas hoje em dia, a Júlia não é tão lembrada justamente por causa desse maldito machismo. Sim, isso é bom pra gente perceber que até hoje a gente mantém um pouco dessa estrutura social bem machista. Por isso que a gente ficou muito feliz quando ela foi pedida nas listas dos vestibulares. Vai dar bastante oportunidade para mais gente conhecer esse trabalho incrível. Vamos falar dele então? O romance A Falência, selecionado pela Unicamp, é considerado por muitos como o principal da autora. Ele faz parte do realismo brasileiro. Também tem alguns traços do naturalismo, mas a gente vai guardar isso para nossa análise daqui a pouco. Mas vale lembrar que o naturalismo não chegou a se consolidar como um movimento em si, ele é mais uma fase do realismo. E agora, para a gente falar propriamente do realismo, a gente vai chamar a Gi e a Camila do passado para resumir bonitinho para vocês. Anota aí, hein? Eu fiquei sabendo aí, ó, que essas meninas sabem muito bem do que estão falando. 4 episódios atrás...
Em oposição ao romantismo, o realismo tratava de uma representação mais fiel da realidade, sem idealizações. As narrativas detalhadas e descritivas se passavam em ambientes sociais e cenários urbanos, muitas vezes abordando os problemas daquela cidade e das pessoas que viviam ali. Então os personagens eram pessoas comuns, com problemas comuns a todo ser humano, e o foco era mais uma análise psicológica deles. Então, resumindo, o realismo como um todo é uma grande crítica à sociedade daquela época e aos valores burgueses que estavam bem na moda. É isso aí, Gi e Camila do passado, arrasaram! Bom, para você que quer se sentir empoderada por esse ícone atemporal que é a nossa Júlia Lopes no livro A Falência, fica ligada no nosso próximo quadro. Quem conta um conto, aumenta um ponto. A Falência foi publicada em 1901, bem no comecinho do século XX. Mas é bem importante ressaltar que, apesar disso, o livro foi escrito e se passa nos anos finais do século XIX. É verdade, não vai esquecer, hein? Outra informação muito relevante é que a história tem o Rio de Janeiro daquela época como espaço e contexto. Anotou aí? Então vamos lá. Essa história é narrada em terceira pessoa. Não tem muito o que ficar falando, é aquele estilo de narrador bem clássico que a gente já tá acostumado. Ele fica observando tudo de longe, só de olho no desenrolar das coisas. Então o livro começa bem centralizado no personagem do Francisco Teodoro. A gente descobre que ele, bem jovem, veio de Portugal para o Brasil praticamente só com a roupa do corpo. O narrador passa um tempo falando dele, mas vamos resumir aqui. Ele basicamente conta a história de como Francisco enriqueceu sendo um empresário do café. E se você lembra um pouquinho das suas aulas de história, já deve estar fazendo a ligação com aquele ciclo do café que durou bastante tempo aqui no Brasil. Pois é, o Francisco Teodoro trabalhava bem nesse ramo. Ele era dono de um enorme galpão que estocava e despachava as sacas de café para o exterior. E aí vocês sabem como era a sociedade da época, né? Homem rico e solteiro era raro de se ver. Ainda é, né, se for ver. Enfim, ele precisava dar um jeito de casar. Ah, é verdade, o pensamento da época era bem esse. Tipo assim, onde já se viu um homem poderoso que se preze sem uma esposa submissa? Que absurdo. E aí começa a caça por uma esposa. O casamento foi totalmente por interesse com uma moça nordestina muito bonita chamada Camila. Ela e a família tinham vindo de Sergipe para tentar a vida no Rio de Janeiro, mas não tiveram muito sucesso. E o casamento com Francisco Teodoro foi tipo a salvação. A família da Camila voltou para Sergipe e passou a ser sustentada pelo rico empresário do café. É aqui que a autora deixa bem clara essa crítica aos casamentos por interesse, que eram bem comuns naquela época. Bom, o casamento se concretiza e pulamos para vários anos depois, quando a gente é apresentado aos filhos do casal e os agregados da família. O filho mais velho é o Mário. Ele briga direto com Francisco Teodoro, e a coitada da Camila é sempre obrigada a ir lá e acalmar os ânimos. A maior parte das tretas com o pai rolam porque ele é muito baladeiro e fica gastando dinheiro à toa, além de também ser um pilantra e sair com várias mulheres. Aí temos a Ruth, que é a filha do meio do casal. Ela é toda trabalhada nas good vibes, bem artista, toca vários instrumentos e é fera no violino. O sonho dela é viver da música, mas a coitadinha acaba ficando meio esquecida ali no meio de tanta treta familiar. E por último, eles tiveram as gêmeas Lia e Raquel. Elas são bem criancinhas e super apegadas na mãe. Além dos filhos, no palacete da família ainda vive a Noca, uma ex-escrava que continuou com os patrões e começou a atuar como empregada, e a Nina, uma sobrinha da Camila que mora de favor na casa dos tios e também ajuda a cuidar da casa e das crianças. A narrativa então gira em torno desse núcleo familiar do Teodoro e também dos segredos que rolam por ali. O maior deles é a relação secreta que a Camila tem com o Dr. Gervásio, que é um amigo da família. Eles juram que escondem super bem, mas todo mundo sabe. Menos o tonto do marido da Camila. Claro que também não era nenhum santo, viu, gente? Vamos combinar aqui. Inclusive, o Mário é uma das pessoas que está super ciente do caso da mãe. Toda vez que ela pensa em cobrar alguma coisa dele, ele vai e ameaça contar tudo pro pai. E a gente foi bem generosa falando amigo da família, viu? Esse chato do Dr. Gervásio era quase uma parte da mobília da casa dos Teodoro. Durante o livro inteiro, o cara não sai de lá e parece que sempre tem uma opinião pra tudo. Nossa, um saco. Nossa, sim, e todo mundo da família considera ele a voz da razão, só porque ele é médico e tem status social. É o típico macho culto chato que todo mundo conhece.
E ele ainda é tóxico demais, viu? Tem até uma cena que diz que ele só se apaixonou pela Camila depois que percebeu a influência que tinha sobre ela. Pois é, e é bizarro notar que as opiniões dele se estendiam até pra ela. Ele dizia o que a Camila devia vestir, o que ela devia ler, como ela devia falar, tudo isso. Ele só começou a dar bola pra Camila quando conseguiu se enxergar nela. Nossa, o narcisismo mandou lembranças, viu? Por outro lado, enquanto a Camila tava caidinha pelo palestrinha, o Capitão Rino tava apaixonadíssimo por ela. Esse personagem, inclusive, basicamente só aparece na história pra gostar da Camila. Ele era um grande marinheiro e sempre ficava muito tempo fora da cidade, porque ele tava sempre no mar, né? Bom, voltando, ele sabe que ela é casada e que tem um caso com o Dr. Gervásio. Então, esse Capitão Rino desiste de lutar pela Camila e foge para mais uma das suas aventuras no mar. E no meio de tanto chifre e tanto estresse familiar, Francisco Teodoro consegue ficar alheio a tudo. A única preocupação dele eram os lucros e os funcionários, que ficavam enchendo o saco falando sobre um novo comerciante da cidade que estava enriquecendo. E esse novo comerciante era o Gama Torres, que, além de mexer com café, arriscava jogar na bolsa de valores da época. O cara tinha muita sorte, estava ganhando muito dinheiro e muito rápido. Ele tem uma conversa com Francisco Teodoro e o aconselha a jogar na sorte do jogo também. Ai, nessa parte dá aquele sentimento de segundos antes da tragédia acontecer. Ai, o pior é que ela acontece mesmo. Ao tentar investir a sua fortuna, o Francisco Teodoro perde tudo e vai à falência. Um pouco depois acontece uma das cenas mais pesadas do livro. O patriarca dos Teodoro não aguenta lidar com a nova realidade e se suicida no escritório. A Camila e as outras mulheres da casa, além de perderem o dinheiro e o palacete, ficam também sem o único provedor da família. Elas se mudam para uma casinha bem simples que Teodoro tinha deixado para Nina e começam a tentar reconstruir a vida. Nina e Noca montam um quartinho de costura e a Ruth começa a dar aula de música na vizinhança. Ainda assim, a vida continua difícil para as mulheres. A essa altura, o Mário, lembra do Mário? Pois é, ele tá casado com uma mulher riquíssima chamada Paquita. E ele também virou o cachorrinho de estimação dela. Vocês acreditam que ele se recusa a ajudar a própria mãe financeiramente, porque o dinheiro não é meu, é da Paquita. Ai, gente, pelo amor de Deus, a única coisa que ele faz é ser mais mal educado ainda. Então, tudo que ele fala pra Camila é: ai, por que você não se casa com aquele doutor lá? Vocês já tinham um caso mesmo? E a Camila até acha uma boa ideia, mas ela não esperava o plot twist que estava pra acontecer. Bem quando ela foi se declarar para o Dr. Gervásio, ele recusa o pedido de casamento, porque ele já é casado. Nossa, como eu queria falar um palavrão agora. Aqui que a gente conclui mesmo que esse homem não presta. Ele até tenta dar uma explicação, fala que a esposa dele mesmo tem um caso, mas ela não quer se separar. Sinceramente, a gente nem se importa. Bom, depois dessa sacanagem aí, a gente volta a acompanhar a vida das mulheres da Casa Teodoro. Mesmo com muitas dificuldades, elas começam a se reerguer sem a necessidade e ajuda de qualquer homem. Ai, aí sim, né? Isso, aliás, foi super revolucionário para um livro do século XIX. E a prova final de que a vida fica boa novamente para elas é o capítulo final do livro, que a gente descobre por meio do Capitão Rino que a Ruth vai se apresentar em um concerto. O Capitão Rino tá de volta no Rio de Janeiro e recebe o convite. Até perguntam pra ele se ele não quer ir na apresentação e aproveitar pra ver a Camila e, né, quem sabe. Mas ele simplesmente responde: eu? Pra quê? E o livro acaba. Parece que a fila anda, né? Mas eu também duvido que a Camila ia querer se envolver com alguém tão cedo. Agora ela é uma mulher forte, independente, segura de si. Imagina ficar amarrada de novo? Parece que ela e a família estão muito bem, viu? Obrigada. Falando nisso, mulher forte e boy lixo é o que não falta nesse livro. A obra foi um dos primeiros romances feministas brasileiros e a Júlia Lopes questiona muito esse modelo social do século XIX. Ela faz isso por meio da Camila em uma conversa com o Dr. Gervásio. Ela recusa um livro de romance que lhe é dado de presente, falando que ele está cheio de injustiças e mentiras. Diz que os romancistas não perdoam as mulheres, que são hipócritas e só as fazem sofrer. A conversa termina com um questionamento da Camila. Por que ela não pode viver o seu amor fora do casamento, em paz e sem levantar suspeitas, e o marido pode? Ela mesma fala que as traições do Francisco Teodoro estavam sempre na boca do povo e ela tinha que aguentar tudo calada. A crítica de Júlia ainda vai além e entra no campo da ironia.
Ela se utiliza dos mesmos artifícios que os escritores homens da época, de trazer o sofrimento e punições à personagem feminina central, para criticá-los duramente. Além da questão da mulher, esse livro aborda bastante esse contexto da transição da monarquia para a república recém-formada no Brasil. Foi uma época de grandes mudanças no nosso país, e o personagem do Francisco Teodoro tá ali para mostrar o lado mais conservador da sociedade. Ele critica muito o novo modelo de governo e se mostra muito relutante a qualquer tipo de mudança, até mesmo a modernização do seu local de trabalho, seguindo a rápida industrialização com a virada do século. E falando do período literário, quase todos os personagens possuem um grande aprofundamento psicológico e também são guiados e construídos segundo a teoria do determinismo social, aquela em que o ser humano é fruto do meio em que vive. Talvez o maior exemplo seja o próprio Francisco Teodoro. Uma vez que ele perde tudo, não aguenta mais viver. Já não existe mais o seu meio e ele não suporta a ideia de viver fora dele. Até porque, grande parte da essência desse grande comerciante do café foi baseada no lugar que ele ocupava na sociedade. Em adição ao determinismo social, o romance apresenta traços do naturalismo e desse período de transição social. Os ex-escravos retratados na obra são geralmente descritos de uma forma mais relacionada aos animais, em uma representação clara do racismo ainda vigente no Brasil pós-abolição. Por último, apesar de parecer um pouco óbvio, o título do livro traz significados bem mais profundos. É claro, a falência se refere ao momento em que a família Teodoro perde todos os bens financeiros. Mas essa falência também pode significar o fim dos sonhos da Camila, o fim do ciclo do café como forte sistema econômico e até mesmo a falência do modo de família patriarcal. E por falar nesse sistema patriarcal, se você ficou com vontade de destruir o patriarcado e com raiva do machismo escancarado depois de ler o livro, a gente tem que falar que infelizmente ele não para na ficção. Bem, deixando essa patifaria um pouco de lado, bora tirar um tempinho para relembrar os nossos personagens mais importantes e a relação entre eles. Primeiro a gente tem a Camila, dona de casa, e o Francisco Teodoro, comerciante de café. Eles são casados e têm 4 filhos. O mais velho é o Mário, o chantagista baladeiro. Depois tem a Ruth, a violinista good vibes. E as gêmeas, Lia e Raquel, que são as pimpolhas. Ainda na casa dos Teodoro, temos a Noca, empregada da família, e a Nina, sobrinha da Camila. Tem também o Dr. Gervásio, médico e amigo da família, além de ser o amante de Camila. Por último, a gente tem o Capitão Rino, o aventureiro do mar, que também é caidinho pela Camila. Fechou então, tá pronto o resuminho e terminamos por aqui. Solta a vinheta, edição! Casos de leitura. E a gente começa o caso de leitura avisando de novo que se você é uma pessoa normal do ano de 2020, você vai se revoltar com esse bafafá que a gente vai contar agora. Pois é, eu tô aqui, espumando de raiva. Ainda bem que o Pierosa nem tá aqui, senão ele ia acabar tendo que pedir desculpa por esse homem, viu? Então vamos lá. Beleza, vocês conhecem o Filinto de Almeida? Aquele lá, poeta português, da cadeira 3 da Academia Brasileira de Letras, um dos fundadores. Não? Marido da Júlia Lopes de Almeida? Não, né? Pois é, isso porque, senhoras e senhores, esse macho não tinha nem que estar ali. Isso é um absurdo, segura meu poodle. A mulher é incrível, vai lá, funda o negócio, aí vem os machos da Macholândia botar um cara nada a ver no lugar dela, entendeu? O lugar tinha que ser dela. Eu não dou conta dessa palhaçada. Eu fico pé da vida com essas coisas, pelo amor de Deus. Peraí. Calma. Quer dizer, errada você não tá, né? Com todo respeito à obra do Filinto de Almeida, claro. Mas calma aí, que o pessoal nem sabe o que rolou ainda. Vamos contextualizar essa raiva, respira. Tá bom, O que aconteceu foi o seguinte. Quando a Academia Brasileira de Letras estava sendo criada lá para 1897, a gente tinha esse grupo de fundadores, as pessoas que estavam trabalhando para tornar tudo possível. Esses caras depois teriam seus nomes imortalizados nas famosas cadeiras da academia. Entre eles a gente tinha o Machado de Assis, o José Veríssimo e a Júlia Lopes de Almeida. Isso aí, a nossa Júlia estava ali, no meio das pessoas que idealizaram essa instituição literária tão importante para o nosso país. Mas, mesmo assim, ela não foi escolhida para ser uma das imortais. Mas por que, vocês nos perguntam? É que a Academia Brasileira foi montada nos moldes da Academia Francesa.
E por lá esse clubinho de livros aí era só pra homem. Então, ao invés de colocar lá na cadeira 3 a Júlia, cofundadora do negócio inteiro, essa mulher culta, politizada, à frente de seu tempo e dos grandes escritores da época, renomada, inovadora, um ícone da literatura brasileira, eles resolveram colocar quem? O marido dela. Um poeta que nem brasileiro era e que claramente não tinha o mesmo peso que a Júlia teve para a sociedade. Não que a gente esteja desmerecendo o senhor Filinto de Almeida, mas, gente, olha a situação, né? E tudo bem, que era uma época diferente de hoje em dia, mas isso também não impede que a gente fique bem revoltado e questione isso que aconteceu. Para vocês terem ideia, a Academia Brasileira de Letras só passou a aceitar mulheres no ano de 1977, quando Raquel de Queiroz conseguiu uma cadeira. Isso aconteceu 80 anos depois da injustiça que aconteceu com a Júlia. Pelo menos a academia se retratou sobre esse caso. Em 2017, eles reconheceram a injustiça e incluíram a Júlia na lista de autores que poderiam e deveriam ter entrado na instituição. A autora também foi lembrada pelo jurista e autor Joaquim Falcão, em seu discurso de posse da cadeira número 3, que deveria ter tido a Júlia Lopes de Almeida como a primeira dona. Não fizeram mais que obrigação, né? Mas pelo menos a gente teve um pouquinho de reparação histórica. O que vocês acham? E a gente fica por aqui com mais um episódio do Literou, o único podcast de literatura no vestibular que cesta juntinho com você. E para você não morrer de saudade até o mês que vem, você pode seguir a gente lá no Instagram, @podcastliterou, ou então anotar as nossas recomendações desse episódio. Acho melhor fazer os dois, hein? Vamos lá, começando com a nossa sugestão de livro. Aproveitando que o Halloween tá quase aí, dedicado especialmente para os nossos leitores e amantes do terror de plantão, vale muito a pena a leitura de Medo Imortal, da editora Dark Side Books. Lembrando que não é publi, hein, gente? Mas bem que poderia ser. Darkside, paga nós, a gente te ama. Enfim, O Medo Imortal é uma antologia de contos e poemas de arrepiar, escritos por vários dos imortais da Academia Brasileira de Letras. A editora ainda aproveitou o lançamento para reparar essa injustiça histórica que a gente comentou no caso de leitura e colocar uns contos da Júlia Lopes de Almeida no livro. E para você que quer fazer um intensivão de determinismo e de quebra assistir um filmaço que vai te render referências incríveis para vários temas de redação, a gente super recomenda o filme Cidade de Deus, de 2002. Sério, vai por mim. Assiste esse filme com o olhar determinista que a gente viu durante o livro da Júlia. É muito interessante. Principalmente porque em A Falência tudo gira em torno do determinismo. Já nesse filme tem uma discussão bem legal sobre determinismo e livre-arbítrio. É isso, meus queridos estudantes desesperados. Obrigada por terem ficado com a gente até o final nesse episódio super especial. Um dos nossos agradecimentos hoje vai para os nossos amigos Jeff e Lívia, os melhores locutores da vida, que toparam participar um pouquinho aqui do Literou. E também queremos agradecer ao Caio, um dos nossos editores que infelizmente está deixando a nossa equipe, mas que foi e sempre vai ser uma parte essencial do Literou. Obrigado por tudo. E muito sucesso para você! No mais, eu sou a Camila. E eu sou a Gi. Pega aqui na nossa mão que um dia a gente vai vencer essa montanha da coisinha que não deve ser nomeada. Bons estudos, não surte, se cuide e até a próxima!